a Bíblia num texto tão curto, Salmo 133, mas com uma profundidade toda especial. Vamos falar de um assunto que tem sido cada vez mais vítima, o fruto de contradições, contrassensos. E a gente quer conversar sobre a alegria na comunhão. É o Salmo 133 que nós queremos ler aqui. Salmo 133. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra. Se não trouxe, não há problema. Nós passaremos aqui no telão o nosso texto. Salmo 133. Diz assim a palavra do Senhor: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Que a palavra do Senhor seja aplicada em nossos corações. Queridos, antes de entrarmos no Salmo, eu queria pontuar aqui um contexto histórico que tem a ver com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é muito rico, né, principalmente da questão histórica. E vocês vão lembrar que Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Essas tribos, depois de um período, né, em que se separaram por terras, na época, principalmente enumeradas e limitadas no tempo de Josué, nas campanhas militares de Josué, essas terras elas ficaram separadas ali pela região da Palestina, limitadas pela região da Palestina, quando veio o tempo dos juízes. E o tempo dos juízes é um tempo bem esquisito. Na verdade, não um tempo esquisito, é um tempo que remonta muito à nossa natureza. Então, qual era a ideia do tempo de juízes? A gente tinha em juízes o que chamamos de ciclo de falhas na teologia. E qual que é a ideia do ciclo de falhas? É que o povo se aproximava de Deus, depois de um tempo Deus saía de moda, as pessoas se prostravam a seus ídolos, e aí um exército, um povo dominava Israel. Aí o povo chorava, o povo se lamuriava, o povo dizia: Deus salve-nos, socorro. E aí Deus levantava um juiz que aplicava o socorro. E esses juízes eram pessoas muito intrigantes, eram pessoas muito interessantes. Porque você tinha desde juízes incrédulos, que diziam: olha, eu vou para a campanha, como é o caso de Gideão, mas se o senhor molhar a grama e não molhar o machado. E aí Deus, eu fico abismado, Deus entrando no jogo. Ok, no outro dia de manhã estava a grama molhada e o machado não estava molhado. Ele: não é assim. Eu vou para a guerra, se amanhã o machado estiver molhado e a grama não. E ele vai dormir e acorda, Deus molha o machado e não molha a grama. Ele diz: eu tenho que ir para a guerra, são uns 300 ali. Né? Aí você tem Sansão, cachaceiro. Sansão gostava de uma cana, rapaz. E tomava uma cachaça doida, e gostava muito de mulher. E vivia aí sua vida meio libertina, meio louco, mas ao mesmo tempo querendo se encontrar com Deus, querendo conversar com Ele. E esses juízes nada mais são do que o retrato do próprio povo. Eles são meio que retirados do povo para demonstrar duas coisas. Primeiro, quem o povo é. E em segundo lugar, quem Deus é. Que opera maravilhas independente de nós. E aí termina esse tempo de juízes com Samuel, que além de um juiz é um profeta, quando o povo pede um rei. E vocês se lembram que um rei é levantado dentre o povo, e um rei militar, um rei belo, um rei com muito potencial, que era Saul. Nesse processo todo foram 40 anos de reinado de Saul, um tempo muito esquisito. E aí Saul faz uma besteira atrás de outra, e eu estou resumindo bem a história. Tem todos aqueles conflitos com Davi. Deus fala com Samuel a respeito de Davi.
Saul tem noção do que vai acontecer no futuro, mas tenta por usurpação permanecer no reino. O que acontece é que quando Saul morre, há então uma grande guerra civil. E essa guerra civil acontece entre as tribos de Israel, aquelas 12 tribos. O que acontece é que Judá, que é uma dessas 12 tribos, ela acaba escolhendo Davi como o rei. E as outras 11 tribos, elas simplesmente não aceitam Davi e fazem uma eleição entre si e escolhem Isbosete. Isbosete, então, reina nas 11 tribos, que é um descendente de Saul. E aí, grande guerra se alastra e é um conflito sangrento que dura muitos anos. E aí, no final desse conflito sangrento, Judá vence a guerra e Davi, então, passa a dominar todas as tribos. É exatamente nesse tempo de dominação, nesse tempo em que as tribos finalmente se unificam sob o reinado de Davi, que esse salmo aqui é escrito. É exatamente por isso que esse salmo é escrito aqui. No tempo em que Davi era rei, a nação de Israel prosperou, e eu poderia dizer inúmeras vantagens que chegaram, que Israel pôde experimentar sob a liderança de Davi. Há um aumento, por exemplo, na capacidade bélica, na estratégia de Israel. Davi é um homem de guerra. Há uma ampliação dos territórios de Israel, que essa ampliação não foi tão grande quanto Salomão, mas uma grande ampliação dos territórios por Davi ser um rei estrategista. Havia grande prosperidade econômica. E aí o local de adoração estava novamente estabelecido, agora em Sião. E aí, dentre tantas questões que eu poderia alocar aqui, está finalmente a fraternidade dos irmãos, mesmo na diferença. Eles tinham conflitos, eu não diria conflitos, eles teriam diferenças, inclusive no sotaque. Eles tinham sotaques diferentes, assim como temos aqui em nosso país, sotaques diferentes. O paulista fala de uma forma, o nordestino fala da maneira mais correta, enfim. Temos vários sotaques aqui no nosso país, e eles também tinham esses sotaques, ou seja, diferenças e ao mesmo tempo unidade. E aí Davi olha para toda essa unidade e escreve 3 versículos, um salmo tão lindo, um salmo especial, e ele percebe essa unidade e diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E aí, claro, que essa tipificação, essa tipologia serve para nós enquanto igreja. E é exatamente isso que nós queremos conversar nessa manhã, sobre essa alegria promovida na unidade, essa alegria promovida na união, essa alegria promovida na comunhão, algo que é tão complexo nos dias de hoje, e nós mostraremos aqui, durante essa mensagem, o quanto é complexo. E aí a pergunta que eu gostaria de responder nessa manhã é: o que esse salmo tem a nos ensinar sobre essa alegria promovida na união? E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa manhã é que a alegria na comunhão, ela dá prazer. A alegria na comunhão, ela é prazerosa. Olha o que diz o texto bíblico, ele diz: olha como é bom e como é agradável que os nossos irmãos vivam em união. Perceba, aqui em primeiro lugar em Israel, há uma união política. Há um único rei que dava identidade à nação e, portanto, havia unidade na nação. Não havia mais guerra. Ou seja, um israelita da tribo de Manassés, ele conseguia viver em paz com alguém da tribo de Zebulon, por exemplo. Os limites já não existiam mais entre as tribos, apesar das diferenças, eles podiam passar pelas fronteiras sem todas aquelas credenciais, aquela burocracia típica das fronteiras. Não, nós somos um povo unido, um povo que tem convivência pacífica.
A unidade espiritual ali também remonta à ideia de que o povo agora ostenta a bandeira de um único Deus. Havia um único Deus, diferente do passado, e claro, se você olhar para frente, isso também vai acontecer no futuro. Se você olhar para a história de Israel na frente, o que há na história de Israel é que quando Salomão morre, as tribos mais uma vez se separam. E há momentos muito difíceis, por exemplo, em Israel do Norte, em que eles se prostram novamente a esses ídolos, a Baal, a Astarote, a outros ídolos aqui, e constituem locais de adoração, é o que chama de lugares altos. Esses lugares altos, os locais que estariam mais próximos das divindades, segundo a simbologia israelita. Então, antes disso também havia, se você olhar para o tempo de Juízes, é o povo prostrado, é uma loucura, o povo sem saber para onde vai, sem saber quem é o seu Deus, porque na verdade o conceito de Deus está ligado apenas ao que vigora dentro dos seus próprios egos. Deus tem a ver com aquele que satisfaz o meu ego. Agora não, sob a regência de Davi, o povo sabe quem é o Deus dele. E aí, meu irmão, o hebraico diz aqui, em outras palavras, como é bom quando os irmãos habitam também juntos. O que o texto aqui está dizendo em outras palavras, sabe? Porque a linguagem aqui, porque a sociedade israelita é uma sociedade, vocês sabem disso, é uma sociedade paternal, diferente da sociedade ocidental, que é uma sociedade maternal, né? Quando a mãe morre, na sociedade ocidental, quando a mãe falece, a matriarca, a vovó falece, as reuniões de família normalmente passam a ser mais espaçadas, normalmente. Claro que em outras famílias não, o pai assume essa função referencial e as pessoas continuam se reunindo, mas a figura da mãe, né? A minha avó, depois que morreu, é difícil a minha família se reencontrar. A minha avó era uma pessoa sensacional, porque tem nordestino aqui? Tem? Ah, você é nordestina, Tatiane. Você estava escondida nessa máscara, mas eu sei que é você. Tatiana Seguin com G? Seguin. Deixa eu se esconder, né, Tatiana? Ok, e no Nordeste o prazer da avó é quando você come. Ah, o maior prazer que existe é quando a comida está posta e você come. A minha avó, ela pregava muitas peças na minha vida, por exemplo. Ela fazia uma mesa, se eu estivesse sozinho na mesa, ela fazia uma mesa gigante, colocava lá, era galinha de capoeira. Eu não vou saber os nomes daqui, sabe? Era galinha de capoeira, buchada no café da manhã. Assim, só coisa deliciosa, sabe? Coisas que paulistanos gostam, buchada. E aí eu começava a comer aqui, aquela coisa gostosa. Daqui a pouco eu já estava cheio, que eu fechava meu olho para curtir. Quando eu baixava, estava com o prato cheio de novo. Ela era já botando mais em cima. E se você não comesse, ela ficava muito chateada. E assim era com toda a família. Ela montava a mesa que a família sentava. Ela, antes de tudo, ela tinha que cantar. A oração dela era uma música. Benza a Deus. Quanta comida na mesa. Abençoa o Senhor esses dons. E beleza. Era assim. Quando ela se foi, a mesa não está mais posta. E a família, às vezes, se encontra um irmão para ajudar o outro, mas não naqueles encontros familiares. Né? Antigamente, as mães, elas tinham a capacidade científica de ter vários filhos. Hoje, no máximo 2. Estourando. Não só as mães, mas os pais também. É difícil ter mais de 2, em todos os aspectos, principalmente financeiro. Mas minha avó teve 8, e ainda mais um adotivo. E a mãe da minha mãe, 14. E aí a família é grande. Esse encontro familiar ao redor da mesa, em que todos sorriem, e que todos estão reunidos em torno de uma figura patriarcal,
É exatamente isso que esse salmo está dizendo aqui. O que esse salmo está dizendo aqui é: ei, é muito bom que os irmãos estejam reunidos na casa do Pai. É muito bom que os irmãos estejam reunidos ao redor da mesa, naquele almoço de domingo, todo mundo junto, embaixo do mesmo teto, celebrando aquele que nos alimenta. Amém, igreja? É isso que esse texto quer dizer aqui. Isso é bom. A palavra bom do hebraico tov, que significa de alta índole, é a mesma palavra usada no momento da criação. E viu Deus que tudo que ele fez era bom. Deus se alegra com essa comunhão. Isso é algo correto, isso é algo adequado. Todo mundo se ajudando e sendo alimentados ao redor dessa mesa. A outra palavra hebraica que aparece aqui é a palavra naim, que significa gracioso, que significa doce, de uma docilidade tal. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é que quando os irmãos estão reunidos, isso é algo tão correto, isso é algo tão doce, isso é doce e correto para Deus, isso é doce e correto para nós. E é exatamente o que está acontecendo aqui hoje, mesmo em um momento de pandemia. Nós somos um monte de irmãos que nos ajuntamos hoje para comer na casa do Pai. A união é boa, a união dá prazer, a união dá alegria, a união ela permite o convívio, ela permite o relacionamento com as pessoas. Sinceramente eu sei, sabe, que a igreja tem sofrido seus reveses, e esses reveses que a igreja tem sofrido, eles são parte, claro, da culpa de lobos devoradores, pastores que se aproveitam da situação dos irmãos, né? Eu tenho conversado isso muito com os meninos aqui, os nossos vocacionados, porque antigamente, não diria antigamente, mas na minha época, tão recente, as pessoas não davam para nada na vida, nada. E quando não davam para nada na vida, iam ser pastores. Era o rabo da raia. Nada, não vou ser pastor. E isso é complexo. Porque nem se descobriram no dom pastoral. Nem sabem sequer qual é o seu dom, simplesmente não deram para nada no mundo lá fora e decidiram ser pastores. Essas pessoas acabam acoplando em seus projetos modelos de opressão e de dominação na vida dos irmãos. Isso vai gerando, claro, alargando as argumentações das pessoas que dizem cada vez mais o quanto é complexo ser crente alienado, numa mesa como essa de alienação, numa mesa como essa em que as pessoas estão ali para usurpar os outros, e eles começam, nesse sentido, a promover o próprio mal da igreja. É verdade. É verdade que outros levantam bandeiras de desigrejados nos dias de hoje, sabe? Para evitar a convivência nessa comunhão, nessa igreja do Senhor. No entanto, meu irmão, esse texto me deixa tão claro que Deus gosta da igreja. E não só gosta da igreja, como implementou a instituição igreja. E não só a implementou, como a abençoou. E não só a abençoou, como gerará nela forças para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela. Então, o meu convite aqui, eu sei, é verdade, mas apure seus olhos, seja como os bereanos, prove o que está sendo pregado aqui. Ao chegar na sua casa, leia livros sobre o assunto, veja se eu estou falando a verdade. Seja como esses bereanos que estão lá em Atos, que olhavam as escrituras, que eles perguntavam, será que o que está sendo dito é verdade? Mas, por favor, gostem daquilo que Deus gosta. E gostar daquilo que Deus gosta tem a ver com a igreja, porque Deus gosta que a igreja esteja reunida, Deus sente prazer nisso. E aí, se eu pudesse lhe dar um conselho, enquanto há tempo, porque eu tenho dito isso, né? Tem um dia que eu estava na madrugada, em casa,
E aí, dei uma parada, eu estava estudando, né? Eu dei uma parada e fui olhar uma rede social. Gente, vocês ouviram o som do céu agora? Era assim que as pessoas estavam dizendo na rede social. Digo, som do céu, que viagem é essa? Comecei a pesquisar, era o céu dando uns brados. A NASA disse que eram gases, que vinham, enfim, gases de algum lugar. Um gás cósmico, que fez esse negócio. Eu falei, não, são sinais do reino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Eu acho que Jesus está voltando. Eu acho isso. Vou continuar trabalhando como se ele fosse voltar na minha geração, e vou continuar trabalhando como se ele não fosse. Mas vou continuar vivendo. Não pararei a vida em detrimento disso, mas ele está voltando. Isso é uma bênção para as nossas vidas, é o derradeiro, é o momento derradeiro do reino de Deus, em que de fato a mesa será posta, em que de longe eu poderei ouvir novamente aquele cântico com a mesa posta, e eu tenho certeza que um dia Deus vai deixar ela cantar. Canta, Ritinha. Benza a Deus, quanta comida na mesa, abençoa o Senhor esses dons, que beleza. O meu convite a você é para você aproveitar a oportunidade enquanto é tempo. Aproveitar a oportunidade dessa comunhão tão maravilhosa que nós temos aqui. Foram 103 dias com as portas fechadas. E a gente precisa valorizar mais essa comunhão. A gente precisa nos apegar mais a isso, aproveitar disso. A gente precisa promover isso, sabe? Sabendo que a igreja ela é muito mais do que se sentar aqui. Ela é uma promotora da verdadeira comunhão. Portanto, ame a igreja local. Deleite-se nessa experiência maravilhosa, o que nos leva ao segundo ponto. A alegria na comunhão, ela é atestada na união. A alegria na comunhão é atestada na união. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez você não entendeu o texto, e eu quero lhe explicar. O texto diz, é como óleo precioso, derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. A primeira coisa que eu preciso lhe explicar aqui é que esse óleo, ele não é um óleo qualquer. Esse é um óleo extremamente especial. E o texto está falando aqui da consagração de Arão. Ou seja, é a consagração de Arão ao sumo sacerdócio. Se você quiser ler sobre isso, lê lá em Êxodo, capítulo 29, verso 7. Em diante, você vai chegar em casa e vai folhear, e vai ler em Êxodo essa consagração de Arão enquanto sumo sacerdote, que é provavelmente aqui o que Davi está se reportando. Davi, para falar da união do povo, ele usa de duas figuras de linguagem, e essa é a primeira linguagem, a figura de linguagem de comparação a respeito do próprio Arão, a figura do sacerdote. Se você ler em Êxodo capítulo 30, dos versos 22 a 25, o que você vai observar é que o processo de elaboração desse óleo da unção era um processo confeccionado de acordo com a receita que Deus tinha dado a Moisés. E ninguém, simplesmente ninguém, podia fazer esse óleo, ou confeccionar esse óleo, a não ser os sacerdotes. Esse óleo, ele era composto de azeite, do azeite mais fino de oliva, e junto com ele tinham 4 especiarias. Por exemplo, havia nele mirra, havia nele canela. Você imagina o cheiro desse negócio? Eram especiarias naquele tempo extremamente caras e extremamente raras. E o resultado disso era um óleo especial e muito cheiroso. E aí, quando ele era derramado, obviamente ele era derramado em abundância na consagração do sumo sacerdote, e esse cheiro, ele espalhava por todo o tabernáculo.
Não havia nenhum ser humano que estivesse ali nas imediações do tabernáculo que não pudesse sentir o cheiro agradável que saía daquela cerimônia. E aqui, quando você olha a palavra gola, a gola é porque com a gente... Gola é aqui, né, amor? Gola é aqui. Gola. Aqui. Gola. Aqui é a nossa gola. Só que o sacerdote tinha a gola aqui, ó. O que é que o texto está querendo dizer? Que era derramado muito óleo de cima para baixo. Isso descia pelo cabelo de Arão. Devia ser um negócio meio até ceboso, né? Mas tudo bem. Aquele óleo descendo aqui pela barra. Você imagina? Aquela coisa ficando aqui, os pinguinhos. Você imagina isso? E aí vinha descendo pelo corpo. A ideia aqui é que molhava ele inteiro. Molhava o sumo sacerdote inteiro. Esse óleo, ele era usado apenas na cerimônia, na unção do sacerdote. Quando o sacerdote era escolhido para ministrar diante de Deus, ele era alguém da tribo de Levi, que era escolhido para ser um sumo sacerdote. Ele era ungido ou por um juiz, ou por um profeta, ou pelo próprio rei, em uma cerimônia pública, uma cerimônia que ocorria poucas vezes e que detinha do povo grande expectativa. O óleo significava o seguinte: Arão, você vai ser sumo sacerdote, mas você não vai ser sumo sacerdote por sua causa, você vai ser sumo sacerdote por minha causa. É por minha causa que você vai mediar as necessidades do povo para comigo e a minha relação para com o povo. Você é um elo de ligação. Decore essa expressão, elo de ligação. Partindo dessas 3 premissas, você tem aqui 3 verdades no texto. Primeira delas, a união é algo extremamente raro. Preciso falar mais? Você não percebe o quanto união é raro? Faça um teste hoje. Pegue sua rede social e gire a barra de rolagem. Assim, ó. Você vai ver como as pessoas estão unidas. Você vai ver como elas se amam. Elas se amam muito. Elas estão exalando mensagens na internet de amor. Deus abençoe seu dia. Vocês são pessoas especiais, best friends. Amo vocês para sempre, coração. É isso que tem lá? Sim ou não? Você pode dizer, também tem. Isso é raro. O que tem é a gente vociferando ódio. As pessoas estão, na minha mente, Felipe, que eu estou lhe vendo ali também, escondido atrás da máscara. Na minha mente, o ódio hoje é estrutural. Se a sua página da internet ela for permeada por gente crente, aí o paradoxo está montado. Porque os crentes estão dizendo que os pentecostais não são seus irmãos. Eles definiram isso. Pentecostais não são meus irmãos. Ontem morreu aí um representante de uma teologia aí, pela ética não vou falar o nome, existiam crentes celebrando a morte dele. Existem crentes que estão torcendo para que o Covid vença o Bolsonaro. Crentes. São os crentes que estão queimando pessoas no que eu chamo de nova Inquisição. Onde está a nossa união? Onde está a nossa união que consideramos nossas questões secundárias mais importantes do que as primárias? Onde ela está? Estamos dispostos com os punhos cerrados a brigar todos os dias. Isso não me representa, sinceramente. E se você pensar nas famílias? Vamos pensar em grupos de WhatsApp familiares. Oi, tia Paula, como eu te amo. Eu orei por você a semana inteira. Fiz jejum pela sua vida. É isso que está lá? Também está. Mas na maioria das vezes,
É tio fazendo comparação, primo compara com primo, quem é que é o primo melhor, quem é o primo mais esportista, quem é o primo menos esportista, quem é o preguiçoso. É um falatório por trás, é uma falsidade. Até que na hora chega na mesa, benza a Deus, quando está comigo na mesa. Ai, que saudade! Ai, como eu estou morrendo de saudade. Olha, quando vem assim para mim, eu já fico... É um negócio louco na minha cabeça. Eu digo, amor, me dá aqui o Gardenal. Dá aqui o Rivotril, em nome de Jesus. É raro, mas nós devemos ser elos de ligação para que isso aconteça. O óleo é derramado hoje sobre a sua cabeça. Seja você, em nome de Jesus, não um promotor de ódio, mas seja você, em nome de Jesus, um promotor dessa união. Sabe, é muito tosco. Eu acho que eu não tenho uma palavra mais certa para dizer o quanto que crentes estão matando os outros. Não! Eu não estou aqui fazendo apologia para jogar pombas da paz, ficar no céu jogando pombinha. Eu não estou fazendo essa apologia, mas eu estou dizendo, olha, nós temos que ser promotores de união. No que depender de nós, tenhamos paz com todos, sejamos promotores de pacificação. Qual é a segunda verdade desse texto? Uma verdade lógica, é que a união cheira. A união é perceptível de longe. E vocês sabem que hoje eu sou um grande adepto à doutrina do cheiro. Uma doutrina talvez criada por mim mesmo. O que é bom cheira. O que é bom tem cheiro bom. O que é ruim tem cheiro ruim. E a gente tem uma capacidade surreal de sentir quando uma coisa não está legal. Isso é orgânico, isso é espiritual, isso está em nós. Tem um negócio queimando aqui, viu? Um negócio queimando. E não cabe inferno aqui. Benção. Aí, percebe? No intervalo do culto você resolve, né, meu filho? Para que não exploda. Vamos promover essa união. Cheira. Esse cheiro, estou sentindo esse cheiro. Cheira, mas cheira. Sabe, você sente, você chega numa conversa, começa a conversar com a pessoa, e aí a consciência popular, né, vai dizer, o santo não bateu. Só que o santo não bateu significa ter um cheiro esquisito aqui. Tem uma coisa estranha aqui. Essas palavras, esse olhar, essa forma de comportamento. Pastor, isso aqui não seria julgar? Deixa eu lhe resolver uma coisa na vida. Nós fomos chamados para a sabedoria. E a sabedoria também é um comboio de experiências ligadas também a atributos comportamentais. O julgar que não nos é permitido na Bíblia é o que a gente chama de juízo temerário. O que é o juízo temerário? É exatamente o que estão fazendo na internet. Condenar pessoas ao inferno. Dizer, essas pessoas aqui vão para o inferno. Essas aqui vão para o céu. Isso aqui é juízo temerário. Isso aqui é dizer quem é incrédulo. Agostinho dizia, né? Agostinho dizia assim, quando você chegar no céu, você vai encontrar quem menos você esperava encontrar. E não irá encontrar quem mais você esperava encontrar. Então esse juízo não nos é permitido, porque não somos deuses. Isso cabe ao Senhor, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, quem é que está com o nome escrito no livro da vida, isso cabe ao Senhor. A nós cabe a sabedoria de entender. Então, essa comunicação, quando chega até você pode ter várias alternativas. Olha, eu vou me proteger um pouco aqui, para entender que tipo de ambiente eu estou chegando, para perceber se não é algum tipo de malícia do meu coração que está me alcançando. Mas, deixa eu lhe dizer, sem uma estatística comprovada, 90% das vezes você está certo. Você vai estar certo. 90% das vezes. Então, tem um cheiro nessa união. Quando se chega num lugar, diz, rapaz, tem um negócio diferente aqui.
Né? Teve uma pessoa que colocou na semana passada na entrevista da nossa igreja, né? na enquete, ela colocou assim: e aí, qual foi o seu sentimento quando chegou na igreja? O que a gente queria esperar era: eu cheguei, vi a igreja organizada, vi a igreja com as cadeiras postas com 1 metro e alguma coisa, e tal, etc. Eu vi tudo isso acontecendo. Só que o camarada disse: não, quando eu cheguei na igreja, eu estava na porta, na fila, eu já senti a presença de Deus, sabe? Dentro de mim já era unção e tal. Opa! Não era isso que a gente queria ouvir, mas queremos. Porque se é possível sentir, se é possível identificar, e a união ela é facilmente constatável. Olha, tem um cheiro agradável ali, tem um negócio bom acontecendo ali. E essa união, que é o terceiro ponto aqui desse segundo ponto, o terceiro ponto desse segundo ponto é que essa união simplesmente, ela vem da parte do próprio Deus, e ela é promovida agora para nós pelo próprio sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Custou muito caro para que ela fosse verdade. Há uma promoção aqui de cima para baixo. Perceba o que diz no texto: o óleo é derramado, ou que o texto infere, perdão, o óleo é derramado da cabeça aos pés. Vem de cima para baixo. É inteiro, é completo, ou seja, essa união é possível a nós, ela já está à nossa disposição. Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou, Ele é o elo perfeito, Ele é o que nos une, Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso sustentáculo, e se Ele vive, estamos unidos. Amém, igreja? Ele está vivo, e isso é o que nos une, e aí é a grande verdade de vivermos as nossas diferenças em unidade. É o que nós chamamos na Bíblia de unidade na diversidade. Nós pensamos diferentes, e nós temos condição, mesmo pensando diferentes, de vivermos unidos. É Jesus quem nos une. Um gosta de bater palma, mais alegre. Eu sou mais assim. Pronto. Nós convivemos no mesmo lugar. Sabe, é o envergonhado versus o dado. A gente convive no mesmo lugar. A Fernanda tem um tio, que é um negócio interessante. Ela tem um tio muito dado. E aí todas as vezes que eu chego numa confraternização da família dela, eu já vou me preparando. Eu já vou no carro assim: unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Que eu chego, lá vem ele. Segundo. Aquela boca abrindo. Meu irmão, ele me dá um beijo aqui, que ele chega a sugar minha bochecha assim, ó, molhado. Eu fico assim, ó, uma sensação de que fui vilipendiado. É um negócio surreal. Eu digo: acabou. Paz do Senhor. Eu digo: vai, amor, me carrega. Aí eu já me jogo nela. E a gente vive unido do que ela vem. Não me beija não, hein? Não me beija que eu sou do Nordeste. Não, meu Deus do céu. Deixa ele beijar, coitado. Ele gosta. Agora eu botei a barba maior exatamente para ele desanimar. Jesus promove essa unidade na diversidade. Essa comunhão, na verdade, ela é um presente de Deus. Eu estou indo para o último ponto, mas antes de ir para o último ponto, quando eu era criança, a minha mãe tinha uma mania esquisita. E qual era a mania esquisita da minha mãe? Ela comprava roupas novas para mim, ou comprava um autorama para mim. Ela dizia: meu filho, eu lhe comprei um presente. Oba! Ela falou: mas não pode usar. Ela abria o guarda-roupa lá em cima, que eu não podia alcançar, e guardava o presente lá, a roupa lá, as coisas lá. E eu ficava meio que confabulando com a minha irmã como que a gente conseguia, quando ela sair, usar o que ela comprou pra gente. E ela não gostava. E tinha uma época já quando a roupa... Tiveram roupas que a gente cresceu e não conseguiu usar. Quando ela foi botar, estava aqui, ó, a calça. E cheirando já a naftalina. Eu não entendia isso. Na verdade, eu não entendo isso até hoje. Porque hoje isso é indiferente. Mas por que eu estou usando esse exemplo?
Porque muitos de nós somos um pouquinho parecidos com a minha mãe em algumas coisas. Nós recebemos de Deus alguns presentes e os guardamos. E ele fica com cheiro de naftalina porque nós os guardamos. Um desses presentes é a comunhão. A comunhão é um presente de cima para baixo. A unidade real no sangue do Senhor Jesus é um presente de cima para baixo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tira esse presente da gaveta. Tira esse presente do guarda-roupa e use. Use. Use doando-se. Use recebendo. Use amando. Use, hoje a forma do aperto de mão. Use. Use essa comunhão por meio de uma ligação. Use essa comunhão por meio de uma mensagem. Mas use esse presente. Ele é seu. É de cima para baixo. Sabe? É isso que nós vamos ver no céu. O que nos leva ao terceiro ponto. O que nos leva ao terceiro ponto é a realidade de saber que lá no céu, o que haverá é plena comunhão. Amém, igreja? A alegria da comunhão, ela é ampliada quando lembramos que ao vivê-la, desfrutamos de um pedaço do céu. E aí o texto diz, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ah, que coisa maravilhosa. Eu não sei se você sabe, o Hermon, ele é o monte mais alto no norte de Jerusalém. O mais alto de todos. É possível ver o Hermon a quilômetros de distância. E aí quando você olha para o Hermon, ele está, a maioria da parte do ano, por exemplo, quando eu estive lá, ele estava coberto de neve. Ele é tão alto que numa região como Israel ele está coberto de neve assim. E o que acontece é que ao pé do Hermon, obviamente, por estar no ano inteiro coberto de neve, o que você tem ao redor dele? Você tem alagados. Vários alagados perto do Hermon. O Hermon fica na Síria. É muito importante para Israel, mas ele fica hoje na Síria. Então o que acontece é que quando o sol bate, naturalmente esses alagados evaporam e o que você tem é o orvalho. O orvalho para o brasileiro, ele não é tão importante assim. Por quê? Porque chove o ano inteiro. E a gente não considera o orvalho, a gente até percebe o orvalho no nosso carro, de manhã, depois de um tempo estacionado, mas ele não nos é tão especial assim. Em Israel, não. Em Israel, o orvalho, ele não só é especial, como ele é fundamental. Esse orvalho, ele é o que enriquece o solo de Israel inteiro, você tem noção? E aí você talvez se pergunte, tá, mas se eu conheço um pouco de geografia, Sião está aqui, o Hermon está aqui e Sião está aqui. Que conexão tem entre um e outro, meu Deus? São dois montes extremamente distantes. A verdade é que os ventos carregam o orvalho do Hermon até Sião. E isso também irriga, abastece, fertiliza, dá vida ao solo de Sião, que é onde está estabelecida em Jerusalém. Esse fenômeno é extremamente interessante. Então percebam, há dois lugares diferentes aqui, que gozam de propriedades naturais diferentes, mas que ambos são importantes demais, um para o outro. Aqui temos um centro espiritual que abençoa o mundo inteiro em Sião. Aqui temos um lugar que abençoa toda a Palestina com a sua irrigação. Então nós temos aqui uma linguagem clara de unidade no serviço. Além de uma unidade no serviço, temos uma linguagem clara da promoção de Deus, da bênção de Deus sobre essa comunhão. Deus abençoa essa comunhão. Deus abençoa quando nós estamos servindo-nos mutuamente. E aí, meu irmão, quando eu penso que pessoas estão se separando, sabe, você tem percebido o quanto gente tem se separado na própria família por causa de conflito político?
na igreja por causa de conflito político. Eu sou da esquerda, eu sou da direita, e os irmãos começam a brigar na internet. É um negócio bem Jesus, assim. Você lê e diz, Jesus está nisso. Sabe? Eles se separam. Eles simplesmente, escute o que eu vou lhe dizer, eles consideram as diferenças mais importantes do que aquilo que os une. É simples. Essa é a verdade. As minhas diferenças com você são mais importantes do que o Jesus que nos une. Tem noção do que é isso? Você parou para pensar nisso? Eu vou deixar de te servir, porque as minhas diferenças são maiores do que o Jesus que nos une. Deixa eu lhe fazer uma pergunta básica. Existe alguma diferença maior do que Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Nossas diferenças não podem ser maiores do que o Cristo que nos une. Óbvio que eu não estou aqui fazendo apologia a diferenças que o Senhor não autoriza na Bíblia. Mas aquelas diferenças das quais o Senhor não... Eu vou usar essa expressão, eu sei que é forte. Não dá a mínima. Ele não dá a mínima para elas. Sabe? A palavra bênção encaixada aqui, ela é muito interessante e aqui vai a grande exortação desse texto. Sião era o local onde o povo subia unido para adorar ao Senhor. Onde ali naquele local, com o povo unido, Deus ordenava a sua bênção. É aí que aquele texto está descrito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. É exatamente ali que o texto de Crônicas está descrito. As pessoas eram abençoadas pela união. Sabe qual é a verdade desse texto? É que a união é a base da bênção. A união é a base da bênção. Se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a sua bênção. É isso. Porque onde há discórdia, onde há facção, onde há mexerico, onde há inimizade, onde há intriga, onde há dissensão, onde há separação, o Espírito de Deus é entristecido, o óleo não corre e o orvalho não desce. É isso. Talvez seja a resposta. Aqui, né? Então você está pensando, você sempre pensou, um dia eu quero conversar com o pastor e eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu vou sentar com o pastor e vou dizer, pastor, por que minha casa é um inferno? Eu já te dou a resposta agora. Porque talvez na sua casa não haja união. E sem união, o óleo não desce. E o orvalho não cai. É por isso que essa sensação de se estar em casa em um território inimigo. Mas há algo além disso. Há algo além disso. É como eu disse para vocês que essa é o prenúncio do céu, sabe? Russell Shedd, uma pregação dele, Russell Shedd, ele faleceu, está lá na comunhão do céu agora, mas é uma pessoa formidável. Eu falo porque está vivo. Nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Amém? Russell Shedd, ele disse que, em uma das pregações dele, que quando ele chegar no céu, ele vai, nossa, que coisa legal é isso aqui. Vai encontrar com Deus. Daqui a pouco ele vai parar. E vai dizer, olha, o céu é um lugar muito legal, mas eu preciso dizer uma coisa que talvez vocês achem que é uma heresia aqui. O quê, Russell? É que eu já experimentei um pouquinho disso em um lugar lá na terra. Eu já experimentei um pouco dessa comunhão aqui, lá. Eu experimentei um pouquinho dessa comunhão na igreja do Senhor. Com os meus irmãos reunidos. Com os meus irmãos juntos. Pastor, você é utópico demais.
Pastor, você sabe o que eu mais odeio na igreja? É quando o irmão dá o sol maior. E o pessoal começa a cantar, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. E aí vem aquelas irmãs que começam a olhar para você. E aí a música continua dizendo, vivendo sem falsidade. Sim, estou ligado. Tá ligado? Quanto mais que eu pago seu lanche. Quanto mais essa história aí. O cara já fica assim, sabe? Se tá numa época fora de pandemia, já vem aquele irmão mais animado. O tio da Fernanda. Nossa, paga essa parte. Que vergonha. Próximo culto eu não vou fazer. Deixa eu dizer, meu irmão. A união tem a ver com o elo que Jesus Cristo é, que entregou para nós a força da comunhão, a possibilidade de sermos também elos de ligação, versus um coração disposto a tentar. Quando eu louvo uma canção, que isso aqui é um lugar sem falsidade, eu estou me comprometendo a tentar. Pelas minhas falibilidades, pela minha vida, pela minha carne, mas eu vou tentar. Eu vou tentar fazer e dar o meu melhor para que essa união seja promovida, enquanto do serviço dos meus irmãos, enquanto de abençoar os meus irmãos. Rapaz, você não tem noção quanto uma palavra pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Você não tem noção. Sabe, da sua boca pode sair um negócio assim, sabe? Na quarta-feira eu estava aqui, no culto. Pode já... Na quarta-feira eu estava aqui no culto e eu estava vendo o Robson do Ministério de Libras aqui. Eu sei que aquele menino, gente, aquele menino passa um perrengue, rapaz. Aquele menino ali, a esposa já teve, não sei se foi 2 ou 3 AVCs. Rapaz, aquele menino foi demitido agora na pandemia. Aí eu me chego aqui na quarta-feira para pregar. Os meninos estão cantando e eu olho o Robson aqui. Meu irmão, fazendo suas libras. Era um sorriso no rosto, uma contrição. Eu digo, Deus, que é isso? Como é que esse menino consegue fazer tudo isso? No meio de tanta loucura. Eu digo, Deus, o que é isso? E fiquei aqui extremamente emocionado no final. Eu digo, Robson, isso é uma bênção, meu filho. Isso não é profetada, isso não é nada. Isso está na minha boca. Digo, Robson, você é uma bênção, sua vida me inspira. Eu saio daqui hoje inspirado pela sua vida. Ele mandou uma mensagem para mim no final do culto, pastor, que palavra foi aquela para mim? Eu digo, Robson, eu só falei o que está dentro do meu coração, sabe? Abençoar o outro, depende muito disso. Eu olhar para o outro e dizer assim, ei, Romani, tu é um cara especial demais, meu irmão. Tu é uma pessoa maravilhosa, cara. Poucas pessoas são maravilhosas como você. Vá fundo, sabe? É olhar, Silvia, você é uma mulher cheia de Deus, sabe? Uma pessoa séria, sabe? Uma pessoa cheia de vida. Vá fundo, sabe? É começar a abençoar dessa forma, é começar a dizer palavras que evoquem aquilo que está lá no fundo do nosso coração, para que a comunhão seja gerada, para que esse elo seja cheiroso e perceptível em todos os lugares. Talvez você veio de outra cidade, assim como eu aqui, sabe? E você está aqui nessa igreja hoje, você não tem família aqui em Mogi, você não tem nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre a PIB. Deixa que a gente seja sua família aqui. Sabe, talvez você seja viúva, tenha perdido seu marido, talvez você seja órfão. Deixe que a gente seja sua família aqui. Deixa a gente tentar ser sua família aqui. Nem que com um abraço, com uma palavra, com um aconchego, com a mesa posta. Que esse lugar seja um lugar de mesa posta. Que esse lugar seja um lugar de mesa posta e de comida farta. Onde na cabeceira da mesa sente-se para sempre Jesus. Que Deus abençoe. Que essa palavra seja gerada
em seu coração. Vamos ficar de pé? Louva o Senhor dizendo que Ele é grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Ele quem promove a nossa comunhão. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, na cidade, na cidade, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda fé. É nossa alegria também, é nosso elo, é nosso vínculo, a unidade na nossa diferença. Grande, ó grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória. Temos a glória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos, Senhor. Não engrandeça, diga isso, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos sim, juntos em comunhão, agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se tu uma bênção, amém? Se tu uma bênção. E onde você andar, onde você pisar o pé, que seja lugar de paz, que seja lugar de bênção. Onde eu pisar a planta dos meus pés, será lugar de paz, e junto comigo virá a paz do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, pela tua igreja, pela comunhão promovida nesse lugar. Muito obrigado a Deus porque esse lugar existe. Muito obrigado pela vida de cada um desses queridos, das quais o Senhor entregou dons tão maravilhosos e talentos tão maravilhosos. Está tudo no lugar. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos ajude a compreender essa mensagem, a ruminar essa mensagem, a aplicar essa realidade. Que sejamos de fato unidos em nossas diferenças, porque é o Senhor quem nos uniu. Que esse lugar seja marcado por ser um lugar de amor. Não só esse lugar aqui, mas as nossas vidas, as nossas casas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça tão maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje, durante essa semana e para todos sempre. Amém, amém e amém. Dê uma cotoveladinha em quem está do seu lado. Diga Deus abençoe. E até a próxima quarta. Ou até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pronto com ele irá na sua glória.